Então, nessa aula, nós vamos lidar com a fundação da igreja, na questão de igrejas locais e como é que Paulo, no Novo Testamento, fundou uma igreja, qual era o processo dele. Então, já vimos a ideia de quando é que a igreja começou, mas agora é como começou uma igreja local no ministério de Paulo. Bem antes disso, eu queria esclarecer algo que eu estava ensinando na aula anterior. A Fabiana fez uma pergunta para mim e eu vou tentar explicar. Nós entendemos pelas profecias que Israel não está... Deus não esqueceu de Israel e que Israel vai ter um avivamento. Nós entendemos que esse avivamento principalmente acontecerá durante a tribulação e não vai formar uma nova igreja, vai ser uma nação que vai ter muitos convertidos para Cristo. Como é que os 144 mil vão acabar crendo em Jesus sem a presença do Espírito Santo operando na igreja? Eu não sei, eu não entendo tudo isso. Mas as profecias nos mostram que algo assim vai acontecer. E provavelmente será esse grupo que será principalmente perseguido durante a tribulação. E daí a tribulação é mais ou menos 7 anos. Tem a primeira metade, a segunda metade, a Bíblia lida com isso e há muito para falar, mas nós entendemos que sim, muitos judeus vão receber Jesus, mas nós não vemos a ideia dos judeus formando uma igreja, mas vão ser evangelistas tentando pregar Jesus e pregando Jesus mesmo para as pessoas. É isso que nós entendemos. Mas vamos continuar agora. Página 12, número 3, a fundação de igrejas locais no Novo Testamento por Paulo. Para mim, essas coisas que eu vou mostrar para vocês são muito importantes para mim mesmo, porque eu sou missionário e eu tento seguir o que eu vou mostrar para vocês agora. Não é 100% possível. Eu moro no Brasil, é 2020, tem tecnologia, eu sou casado, eu tenho família, eu não tenho Pax Romana ou Paz Romana, eu não tenho certas coisas que ele tinha, ele não tinha coisas que eu tenho, então tem umas diferenças, mas vamos ver essas coisas. A primeira coisa aqui, Paulo pregava o evangelho publicamente, particularmente em várias cidades. Veja comigo aqui, Atos 14, versículo 21, ok? Diz aqui: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Por que ele voltou para essas outras cidades? Porque ele já pregou o evangelho nessas outras cidades. Então, o sistema de Paulo foi o seguinte: eu vou para uma cidade, eu vou achar quem tem interesse. Especificamente, ele ia para as sinagogas. Muitas pessoas, não. Poucas pessoas apoiam a ideia de pregar nas ruas de uma voz levantada, e eu não vejo Paulo fazendo muito isso. Ele não simplesmente ia para a esquina de Gonçalves Dias com Daniel Comboni e levantou a voz e falou: creia em Jesus, ou algo assim. Nós observamos ele indo para as sinagogas. Porque ele ia para as sinagogas, ele sabia, esses povos, o povo na sinagoga já tem conhecimento da lei, já tem conhecimento do Velho Testamento, já está esperando o Messias, e eu vou apresentar o Messias, Jesus. Então eu vou para esses povos. Não que ele somente pregou para esses, porque pregou para judeus e gentios. Na verdade, ele era o apóstolo para os gentios. Mas você observa que ele sempre voltava ou ia para
as sinagogas. Para fazer o quê? Para começar ou fundar um hospital para ajudar pessoas com doenças? Não. Para ajudar com questões sociais? Não. Para mudar os morais do povo? Não. Ele foi de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade, pregando o evangelho. Foi o foco do ministério dele. Eu vou pregar o evangelho. Você precisa do evangelho. Você precisa de Jesus. Você precisa da salvação. Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou, ele vai voltar, ele vai estabelecer o reino dele. E ele vai ser o rei dos judeus e todos nós precisamos crer nele. Ele pregava assim, e esse é o foco aqui. E desse jeito, quando ele estava pregando o evangelho, ele não estabeleceu uma igreja 100% antes de ir para a próxima cidade, que eu vou falar para vocês, é diferente do que eu estou fazendo aqui. Eu vejo como aqui hoje em dia, vamos falar de Ouro Preto, há tantas igrejas que existe um tipo de, como que eu vou falar isso? Competição espiritual. E se eu evangelizar 20 pessoas, 30 pessoas e falar, olha, eu vou para Jaru, eu vou para Ariquemes, eu vou para Candeias, eu vou para Porto Velho, daqui uns 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, eu volto para vocês, provavelmente quando eu voltar, todo mundo já vai estar em outra igreja que crê em outra coisa. Se eu vou conseguir o que ele conseguiu, então eu vejo que eu preciso passar muito mais tempo para realmente estabelecer o que é que a Bíblia fala, para que essa igreja possa ser forte, para essa igreja não precisar ir para outras igrejas para continuar a crescer. Ela pode se edificar, ela pode pregar o evangelho, ela pode fazer o ministério. Então eu preciso ficar aqui. Demora muito, mais do que eu queria, mas demora. Mas eu fico pregando, ensinando, com o alvo de estabelecer aqui membros que têm capacidade para levar a igreja para o próximo passo, até na minha ausência. Essa é a ideia. Então, vamos ver aqui Atos 20. Atos 20. Diz aqui, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então aqui ele mostra os dois lados do ministério dele, publicamente, e nós só sabemos, ele ia para as sinagogas, ele estava nas ruas, nos mercados, ele estava onde os povos gentílicos estavam adorando vários falsos deuses. Ele fazia isso, mas também em casas, ele ia de casa em casa pregando, ensinando, edificando os irmãos. Então esse era o ministério dele. Agora, número 2 aqui, ou letra B na apostila, ele passava a maior parte da responsabilidade dos batismos aos outros. Veja comigo 1 Coríntios 1. Quando eu vi isso a primeira vez, eu achei muito interessante. É necessário o pastor John batizar todo mundo? Não é. É necessário que todo mundo seja batizado, que crê em Jesus? Sim. Mas não é necessário que eu, como missionário, batize todo mundo. Na verdade, se você é uma pessoa salva, batizada e que crê em Jesus, que é membro da nossa igreja e provavelmente deve ser homem, por causa da ordem das coisas, então você pode batizar também. Mas veja aqui comigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã.
Irmãos, eu acho muitíssimo interessante isso. Olha que em versículo 17, ele separa batismo do próprio evangelismo. Porque ele diz aqui, Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. São duas coisas diferentes. E além disso, ele querendo que as pessoas sejam, ou estivessem salvas, você pode pensar, olha, se o batismo salva, ele estaria batizando todo mundo, mas ele falou, não, eu não vim para batizar, eu não estou aqui para batizar, eu estou aqui para evangelizar, porque o que salva, o batismo ou o evangelho? É o evangelho, é a pregação da cruz, que se você crer em Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, você será salvo, mas não é o batismo. Então ele não batizava todo mundo, ele fala para essa igreja, talvez 2 pessoas, talvez um pouco mais que ele batizou. Vamos continuar, letra C, ele fazia discípulos, ou seja, seguidores de Jesus Cristo em cada cidade. Vamos voltar para Atos 14 e ver essa continuação da nossa passagem principal. Atos 14, já lemos, versículo 21, onde ele está evangelizando de cidade em cidade, nós sabemos que ele ia principalmente para as sinagogas no início, mas versículo 22 diz, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importar entrar no reino de Deus. Eu quero voltar para versículo 21. Eu fui além do necessário aqui, que eu precisava ler. Versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, ok? É isso que eu queria mencionar. Tem 2 coisas aqui. Evangelizar e fazer discípulos. É a mesma coisa? Não. É possível evangelizar, ganhar alguém para Cristo, no sentido da pessoa receber Jesus, sem discipular essa pessoa, sim ou não? Sim, é possível. Deve ser assim? Não. Por causa disso, eu não fiz o seguinte, eu não chamei um grupo de cantores e instrumentalistas do meu país, e eu não mandei um monte de propaganda para Ouro Preto dizendo, Ouro Pretenses, do dia 15 de maio de 2012, eu vou trazer um grupo de cantores, eu vou pregar o evangelho, nós vamos fazer um show e todo mundo vai ouvir o evangelho. E daí vem, vamos dizer, 70 mil pessoas de Ouro Preto, de Jaru, de sei lá, para ouvir o evangelho. Muita pessoa levanta a mão para, entre aspas, aceitar Jesus. Eu passo 2 dias, 3 dias pregando, pessoas, glória a tudo isso, e daí eu volto para o meu país, e vocês têm um monte de pessoas, vamos dizer, salvas, que não têm discipulado, não têm instrução, não têm os ensinos da Bíblia. E esse não era a ideia de Paulo, ele fazia discípulos. Então quando ele ia, ele não somente pregava o evangelho, ele queria criar seguidores de Jesus, ou discípulos. Não simplesmente alguém que disse, Jesus me salvou, mas a pessoa que fala, eu sigo ele, ele é meu Senhor e não somente meu Salvador. Então ele fazia discípulos em cada cidade. Letra D, ele deixava as igrejas nas mãos de outros homens de Deus. Vamos ver isso em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Ele diz aqui para Timóteo, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então você tem que ligar as coisas aqui. Paulo, esse missionário, não andava sozinho. Ele não estava fazendo o ministério sozinho. Ele discipulava homens e esses homens iam com ele.
E às vezes, como aqui Timóteo, ele falou, olha, eu vou evangelizar outras pessoas e eu vou deixar você aqui. A igreja está 100% estabelecida? Não, não está. Você pode estudar os ministérios de Timóteo aqui e de Tito. E eles parecem um tipo de ajudador do missionário. Não eram necessariamente pastores, porque eles ajudavam a igreja a escolherem bispos, ou seja, pastores. Mas eles ajudavam, estavam mantendo o discipulado na ausência de Paulo. Eu não tenho essa vantagem, essa oportunidade. Eu não tenho um homem que está comigo, ao meu lado, dizendo, quando você precisar ir para outro lugar, eu fico aqui, eu vou manter o discipulado e mais para frente você pode voltar para lá para continuar o estabelecimento da Igreja Batista Independente de Ouro Preto do Oeste. Eu não tenho esse privilégio, gostaria de ter. Então eu vejo que a minha responsabilidade é edificar os irmãos para que Deus, na hora dele, levantar uns homens da nossa igreja aqui para serem líderes aqui, para que essa igreja possa continuar na minha ausência. E se eu precisar voltar, tudo bem, Deus sabe, mas vai ter um grupo de homens, ou um homem principal, se Deus quiser levantar um homem até esse ponto, para dar continuação ao ministério da Igreja Batista Independente. Então aqui, Paulo saía de uma cidade, ia para outra, deixando homens atrás para continuar o ministério. Letra E, ele voltava para confirmar ou estabelecer os irmãos. Vamos ver isso, vamos voltar para o nosso texto principal de novo, Atos 14, 22. Atos 14, 22. Basicamente, através dessa aula, vocês estão vendo e aprendendo o que é que está acontecendo com a nossa igreja aqui em Ouro Preto. Esse processo. Tem algumas diferencinhas, sim, porque eu não sou Paulo e não é o primeiro século, etc. Mas ainda dá para vocês terem uma ideia básica do que está acontecendo conosco. Versículo 22. Confirmando, ou seja, estabelecendo os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importar entrar no reino de Deus. Agora, nesse versículo, ele volta para dizer, olha, as coisas vão ficar difíceis. E alguém diz, mas como é que ele está exortando por falar que as coisas vão ser difíceis? Que vão ter tribulações? Isso não vai animar ninguém, mas vai mesmo. Porque ele diz aqui, por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo, não acreditem que por passar por algo difícil, Deus está dizendo, você está em algo errado. Tribulação não é um sinal que você está fora da vontade de Deus. Ao contrário, segundo Atos 14, 22, a tribulação faz parte da vontade de Deus. Então, quando chegar a tribulação na Igreja Batista Independente da nossa cidade, você pode dizer, faz parte, vai acontecer. Então, quando o pastor precisar sair da Igreja Batista Independente um dia, e as coisas ficam, é porque o pastor John não está aqui, as coisas estão erradas, eu não sei o que vou fazer, eu vou desistir. E Paulo estava dizendo, nesse tempo de confirmar os irmãos, não, por favor, não façam isso. Não é para você desistir porque as coisas estão ficando ruins. Deus sabe, Ele está contigo, Ele está abençoando, você continua. Tá? Então essa é a ideia. Ele voltava para confirmar ou estabelecer os irmãos. Veja comigo capítulo 16, versículos 4 e 5. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E eles passaram por um processo, que é outra aula, em Atos 15, para estabelecer certas coisas de ensinos, ou seja, doutrina. E eles escreveram algo e passaram isso para as outras igrejas para estabelecê-las, porque havia uma dúvida sobre o que o gentio precisava fazer para ser salvo.
E tinha gente falando: não, para gentio ser salvo, ele vai ter que se tornar judeu, ele vai ter que seguir a lei judaica. É como a sua pergunta, Fabiana, entre essas duas aulas hoje à noite. E eles falavam em Atos 15, não é assim. E escrevendo essa carta, passavam para as outras igrejas e o povo ficou estabelecido. Agora entendemos, agora podemos crescer e sendo edificados, mais pessoas receberem Jesus. Eu acredito que um dos meus ministérios principais aqui é edificar vocês na palavra, porque é através disso que vocês vão realmente evangelizar, ganhar pessoas, e nós vamos ver o crescimento dessa igreja. Se vocês ficarem bem fracos na fé, essa igreja não vai crescer. E se essa igreja crescer com pessoas fracas na fé, vai crescer em número com pessoas não salvas, mas não vai crescer de uma forma verdadeira. Vai ser uma multidão sem a salvação. Então é necessário eu ensinar para estabelecer ou confirmar os irmãos. Letra F, ele elegia anciãos em cada igreja, e isso às vezes por meio de outros. Ok, veja comigo de novo, nossa passagem principal, Atos 14, agora 23, Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E vocês podem marcar a palavra eleito. A ideia no grego aqui não é que ele, com um tipo de papa ou um presbítero sobre várias igrejas, não, ele ajudou os irmãos a escolherem uns líderes, um pastor, etc. Então tem a palavra aqui, eleito. Um dia essa igreja vai escolher líderes e vai ser por voto. A igreja vai votar, porque a autoridade da igreja é a congregação. E eu vou ensinar isso também hoje à noite, não, mas nas próximas aulas. Vejam comigo algo no livro de Tito, por favor. Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, como Timóteo, estava ajudando Paulo na ausência de Paulo muitas vezes. E veja que Paulo escreve para ele nessa epístola. Tito 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Ok? E a palavra presbíteros é a palavra no grego anciãos. Então, Tito, você vai ajudar a igreja a fazer isso. Ao meu entendimento, ele começando com sinagogas muitas vezes, já tinha uma hierarquia de liderança. Homens mais velhos governando a sinagoga. É muito provável, então, esse grupo de anciãos ou presbíteros já fazia parte da nova igreja que formou na cidade. E era o dever de Tito ajudar a igreja a escolher entre esses anciãos os líderes qualificados para serem bispos, ou seja, pastores, as pessoas que supervisionavam a obra. Então, por exemplo, vamos dizer que a nossa igreja um dia terá 30 homens fiéis. Entre esses homens, vamos dizer que a igreja precisa escolher sua liderança. A igreja faz um voto, escolhe entre esses quem tem as qualificações. E ele tem qualificações que ele escreveu para Timóteo e também aqui para Tito. Vejam comigo, por exemplo, versículo 6. Ele diz: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher
que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Ele vai continuando, você pode ler o resto. Mas a ideia é, vamos ver quem está disponível e vamos escolher alguém qualificado para poder ser o líder, o pastor, bispo dessa igreja. Então Paulo usava outros homens para fazer isso, muitas vezes, como ele fez com Timóteo e como ele fez com Tito. Agora, letra G. Ele encomendava ou confiava ao Senhor cada igreja. E agora precisamos voltar de novo para Atos 14, nosso texto principal. Ele diz aqui, em versículo 23, e havendo-lhes por comum consentimento, está vendo aqui, comum consentimento, todo mundo concordando, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, a palavra encomendar aqui é a ideia de confiar. Então, isso, irmãos, é muitíssimo importante para o nosso governo batista. Estou falando sobre o governo da nossa igreja. Ele encomendava as igrejas. Ok? Deixe-me tentar explicar isso para vocês. Ele não, vamos dizer que ele implantou 10 igrejas. Ele não disse, agora que vocês existem, eu sou o presbítero ou o papa sobre vocês. E todas as suas decisões vêm de mim. E vocês não vão fazer nada sem eu. Não aconteceu isso. Ele encomendava. Deus, essa igreja aqui tem a tua palavra. Essa igreja aqui recebeu Jesus, então essa igreja tem o Espírito Santo. Essa igreja tem o que precisa. Eu entrego a ti essa igreja, não é mais a minha igreja. Com isso, precisamos ver capítulo 20, Atos 20. E aqui em Atos 20, ele diz o seguinte, aqui em versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendado-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre os santificados. Olha aqui, ele fala, eu recomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Vocês têm a Bíblia, vocês têm o que vocês precisam. E falando Deus aqui, que era o Espírito Santo de Deus, e vocês já têm tudo. Então eu entrego vocês para isso, para Deus. E Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Eu não posso dizer para vocês o que levou Paulo a determinar, agora é a minha hora de sair dessa igreja. Eu não sei. Eu não cheguei a esse ponto, por exemplo, que a nossa igreja aqui para dizer, a minha hora passou. Agora depende de vocês. Uma coisa que me diz que não é a hora é que eu não vejo liderança aqui ainda entre homens para essa igreja poder florescer, multiplicar, crescer. Eu não vejo. Eu vejo homens, bons homens, mas não com aquela liderança que eu vejo aqui no livro de Atos, ou Timóteo, ou Tito e outros livros. Agora vamos continuar. Letra H. Mantinha contato, influência por cartas e visitas. Nós podemos ver isso. Então ele saiu da igreja, ele não ficava mais com eles, mas ele ainda escrevia e fazia visitas. Diz aqui em Atos 15:36, e alguns dias depois disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Ele ficou preocupado com a situação de cada igreja. Ele falou, eu quero voltar, eu quero ver meus irmãos na fé. Às vezes, irmãos, algo triste acontece. Um homem, ele era o pastor ou até fundador de uma igreja, ele sai daquela igreja para fazer outra obra e aquela igreja muda e não convida mais ele para pregar,
não quer conversar com ele, não quer ter contato com ele. Irmãos, eu acho muito triste. Eu espero que essa igreja nunca faça isso com a nossa família, que um dia eu não posso nem voltar, porque a igreja queria outra coisa, rejeitando o fundamentalismo que a gente deu para vocês na questão de fé concretizada na palavra de Deus. Mas pode acontecer? Sim, pode. E por causa disso eu preciso estabelecer os irmãos. Eu quero que Deus dê para essa igreja um núcleo tão forte que se chegar um cara ou uma mulher para cá com ideias erradas, que o núcleo seja tão forte que essa pessoa não aguenta e a pessoa vai embora. Fala, não, essa igreja eu não vou conseguir manipular, eu não vou conseguir influenciar, eu não vou conseguir controlar, eu vou caçar uma presa mais fraca, aqui não dá. Eu quero que você seja assim. Então eu ensino, porque eu tenho isso como um dos meus alvos. Letra I, ele entrava nos debates sem exigir domínio sobre as igrejas. Atos 15, muito interessante isso. Capítulo 15, versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, respondeu Tiago, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. E esse Tiago aqui era basicamente o pastor da igreja em Jerusalém. E Paulo, esse grande apóstolo, está no debate com todo mundo. Mas Tiago se levanta e fala algo, versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Vejam que comigo, por favor, versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja, e pode marcar isso, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Eu posso ficar lendo, mas eu acho que aqui já é suficiente. Paulo, ele era esse grande apóstolo, porém, quando chegou a uma conclusão, ele permitiu o pastor da igreja em Jerusalém falar, e ele deixou a igreja inteira tomar uma decisão, e a igreja tomou uma decisão. Claro, ele concordou com a decisão, mas você vê como ele não fala: nós não precisamos ouvir Tiago, nós não precisamos saber o que o povo acha, eu sou Paulo. Mas não aconteceu isso. Ele permitiu a igreja ser igreja. Por causa disso, as igrejas batistas enfatizam a autoridade da congregação. Por causa disso, meu alvo não é ser o cara que sabe de tudo e vocês simplesmente o povo que vem assim: eu não sei, mas eu venho porque o pastor sabe de algumas coisas. Não quero que seja assim, mas que vocês venham para crescerem. Daí um dia tem que tomar decisão, vocês estarão prontos e vocês não vão precisar de mim como se eu fosse babá e vocês meus bebês. Não é para ser assim. É para vocês serem adultos na fé,
mas eu preciso, como eu falei várias vezes hoje à noite, eu preciso ensinar e ensinar e ensinar. Letra J aqui, ponto de interesse. É notável que Paulo diminuía a autoridade dele em cada igreja local, ao invés de estabelecer uma hierarquia de igrejas ou poderes. Em outras palavras, Paulo claramente estabelecia a autonomia de cada congregação.